Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, recessão nos Estados Unidos e o Brasil. Como é que o Brasil fica sobre isso? O que pode afetar o Brasil ou as consequências para o Brasil? Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Quer entender um pouco mais de geopolítica, a parte econômica, a parte de investimentos? Então, pessoal, já sabe, siga o nosso canal, curte, comente, compartilha, pessoal, joga nas suas redes sociais, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, de um outro amigo. Então, vamos compartilhar, tá bom, pessoal? E para quem gostar do vídeo, já deixa o seu like aí, não custa nada e ajuda o canal, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, sem enrolação, que o tema é complexo e vale a pena. Vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a nossa comunidade, a todos que estão aqui nos seguindo, a minha gratidão, muito obrigado. Sejam bem-vindos aos outros que estão vendo esse vídeo, aos meus seguidores, a minha gratidão e vamos lá, pessoal, muito obrigado. Agora eu tenho novidade para vocês. A partir da semana que vem, a gente vai começar a vir com uma pegada além da parte geopolítica que a gente está passando, a gente está comunicando, mostrando as notícias, os fatos e o que isso interfere diretamente ou indiretamente para você, para mim, para todos nós. Agora a gente vai vir também com uma parte financeira, parte econômica, principalmente voltada para quê? Para investimentos. Quais seriam os melhores investimentos no momento? O que é investimento? Quais tipos de investimento? Para quê? Que eu quero fazer o quê? Que essa comunidade ela seja independente e não fique à mercê de qualquer tempestade, de qualquer mudança na geopolítica, de qualquer parte na economia. Vocês não vão depender mais do sistema e sim usar ele. Então, semana que vem começa, pessoal, não percam. Quer sair, parar de depender do sistema e sim o sistema depender de você? É só acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Agora vamos lá para o tema, pessoal. A gente viu aí as notícias, principalmente ali na sexta-feira, dia 2/8, que o Fed, que nada mais é do que o Banco Central aqui brasileiro, tá? É ele que controla a taxa de juros, a taxa que a gente chama aqui como a taxa Selic. É ele que vai ver os movimentos econômicos para os Estados Unidos. E ele veio com o pé atrás. Por que ele veio com o pé atrás? Porque tudo indicava, ou pelo menos eles acreditavam e queriam que o Fed abaixasse as taxas de juros. Para o quê? Para você movimentar a sua economia. Acontece de que forma? Vou explicar para vocês. À medida que você vai vendendo, começa a ter um acúmulo de venda. O Brasil vai vendendo. O que acontece? O produto ele começa a ficar um produto mais caro. Porque você começa a vender bastante. Então você, principalmente pela sua produção, tudo, às vezes você já está ficando no limite, então você começa a aumentar para você manter ali naquele patamar. E a mesma coisa é o Brasil, pessoal. Do mesmo jeito que ocorre numa empresa, o Brasil é a mesma coisa. Então, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, ele dá uma segurada na inflação para evitar que os aumentos extrapolem ali o que tem que chegar no teto máximo ali para o Brasil, porque senão tem outras repercussões, e aí você mantém a economia. Você baixa um pouco, você dá uma freada, pisa um pouquinho no freio, na parte econômica, porém você não deixa disparar os preços, o que vai causar uma crise muito pior. Geralmente é assim, tá? Agora, a mesma coisa ocorre. Quando você abaixa a taxa de juros, você o quê? Incentiva as empresas a gastar mais, você incentiva a você fazer mais financiamento, então a tendência é que você solta o pé do freio. Então você começa a andar um pouco mais. E o Fed não fez isso. O Fed o que? Ele brecou, ele está ali. Ele não baixou a taxa de juros conforme era o esperado pelo mercado. Ele já tinha prometido fazer isso em março, não fez. Fazer em junho, não fez. E agora a promessa ficou somente para
setembro. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora, para você entender, pessoal, é o seguinte. O que seria isso? Quando você aumenta a taxa de juros, você incentiva o quê? Por exemplo, financiamento. Você incentiva o quê? Investimentos. Quando você abaixa a taxa de juros, por exemplo, o Banco Central, por exemplo, você incentiva o quê? Você tirar um empréstimo mais barato. Porque taxa de juros menor, o seu empréstimo que você vai tirar vai ser mais barato, o seu financiamento da sua casa vai ficar mais barato, o financiamento do seu carro vai ficar mais barato. Quando você aumenta isso para às vezes controlar uma inflação, tudo vai ficando mais caro, tá bom? Basicamente é isso. E o que seria a recessão? O próprio nome diz, uma retração. É o que? A taxa de emprego foi menor, como no caso foi nos Estados Unidos. A parte da dívida está aumentando. Então tudo que é pior está aumentando. E o que é melhor que eles esperavam, mais emprego, aumento de salários, benefícios para a população, benefício para a economia, tudo isso foi muito menor, muito aquém o esperado, tá bom? Então, por isso que eles não baixaram a taxa de juros. Só que tem um porém, o Fed mostrou, o FED, né, o Fed, ele mostrou o quê? Que a taxa de empregos americanas, que era esperado em 185 mil no último mês, foi apenas de 114 mil. E você, estudando mais o panorama, você vê que ainda boa parte desses empregos não foi novos empregos. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa eu tenho um emprego e vou lá e tenho um outro emprego para uma renda extra, alguma coisa do tipo. Então, para os meios, eles estão considerando como se fosse uma outra pessoa que gerou mais um emprego. E na verdade não é. Porque a população americana está aumentando o índice de desemprego. Está mostrando o que os Estados Unidos hoje, por mais que fale que isso é especulação, isso é não sei o que, está em recessão. Isso é ponto pacífico. Porque Estados Unidos está gastando mais do que ganha, isso é um outro ponto. Estados Unidos não está gerando o emprego conforme teria que gerar, está gerando muito menos, que mostrando que a sua economia, além dela não estar em crescimento, ela está caindo, ela está em decadência. Então, que mostra que um processo de recessão já está atuando. Agora, você quer entender o seguinte, e para o Brasil? Para o Brasil, pessoal, a gente sentiu isso aqui na Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores nossa caiu, como caiu em diversas outras, porém o Brasil teve uma queda muito menor do que as bolsas lá de fora. A gente pode dar o exemplo da Bolsa de Tóquio, ela caiu mais de 12% num dia. Aí depois ela teve um crescimento, ficou por ali, mas a queda está sendo generalizada, principalmente nos países que têm uma ligação direta ou indireta com os Estados Unidos. E principalmente o Japão, que hoje a economia japonesa está muito interligada com a economia americana. Principalmente no caso de dívida americana, que o Japão tem muito papel dos americanos, tá? Agora, a gente já entendeu o que é recessão, o que está acontecendo e como isso pode impactar. À medida que há uma queda generalizada das bolsas, o dólar, por sua vez, sobe, porque hoje a taxa de juros americana estando nesse patamar, incentiva investimentos no solo americano. Em vez de um investidor americano ou estrangeiro investir em outros países, como tem muitos investidores aqui no Brasil, eles começam a investir lá nos Estados Unidos, por causa da taxa de juros que está elevada para eles. Agora, e foge um pouco, valorizando a moeda americana e desvalorizando as outras moedas, inclusive o real. Agora, a partir do momento que desvaloriza o real, incentiva a nossa exportação, porém tem um porém. Porque à medida que você exporta muito, que o Brasil é um país rico em commodities, como petróleo, como o próprio grão, soja, entre outros, a parte pecuária, então a gente exporta muito, falta no mercado interno, e é onde você vai comprar carne, tá mais caro. É onde você vai comprar soja, tá mais caro. É onde você vai comprar os produtos, a própria gasolina, que elas são como commodities, são baseadas em dólar. E por sua vez, o dólar estando muito elevado, uma desvalorização da nossa moeda, você afeta no seu bolso diretamente. Por isso que eu falo, alguns me perguntam, pô, mas tá acontecendo lá, o que a gente tem a ver com isso? Diretamente.
Porque como hoje a gente está no mundo globalizado, qualquer ação terá uma reação. E na economia é isso. Porque mexeu lá nos Estados Unidos, por ele ser uma grande potência ainda mundial, o líder geopolítico, ele acaba afetando todos os outros países. E ainda o Brasil, por não ter uma moeda ainda, como no caso dos BRICS, estão começando a fazer um processo de desdolarização muito inicial. Agora, é claro, com o avanço, criação de uma moeda única dos BRICS, esse índice vai aumentar, o Brasil vai ficar mais independente e menos afetado a essas crises que acontecem num país como, por exemplo, os Estados Unidos. Agora, é claro, afeta diretamente o mundo inteiro. Isso não tem como. Agora, se você for seguindo aqui o nosso canal, a gente vai vir trazer investimentos, trazer modelos de investimento para você ver qual que seria o melhor para a sua carteira. E aí você vai ficar o quê? Um pouco mais blindado a essas variações. Agora, é claro, pessoal, afeta todos. Agora, eu vou mostrar para vocês que vai afetar menos vocês. Porque a partir do momento que você tem um panorama, não dependendo de governo nenhum, vai depender apenas de vocês. Tá bom? Segue o nosso canal aí. Agora, só essa explicação já vale um like, hein, pessoal? Já dá para deixar um like. Vocês estão entendendo como uma recessão de um país afeta outro país? Porque a gente está vendo esse processo de recessão, principalmente nos Estados Unidos, devido a dois agravantes. Primeiro, a pandemia que houve e depois a guerra Rússia e Ucrânia. E quanto mais perdurar os conflitos, veremos o que vai acontecer na geopolítica se tiver um conflito ali generalizado no Oriente Médio. Aí teremos que fazer outros panoramas, pois aí, pessoal, é o que eu já expliquei em outros vídeos. O dólar vai realmente disparar, petróleo vai subir demais, porque ali envolve 30% do petróleo mundial. E essa recessão também tem um outro impacto no Brasil. Lembra que eu falei, expliquei um pouquinho da parte do Banco Central, aqui, da taxa de juros? A nossa taxa de juros, hoje, ela está 10,5%, que seria a nossa taxa Selic. Tudo indica, pessoal, até mesmo por essa recessão americana, que o Brasil vai permanecer com a taxa Selic a 10,5%. Fato lamentável, porque hoje o Brasil está com o pé no freio. Tem como, o Brasil não está com uma inflação alta, o Brasil está com uma inflação controlada. Está na hora, na verdade, da gente soltar um pouquinho, 0,25, dar uns 2, 3 meses, ver como é que vai, mais 0,25, já está na hora. A gente precisa incentivar a indústria, a gente precisa incentivar os financiamentos, para você poder fazer o financiamento do seu carro mais barato, sua casa mais barato, uma indústria pegar um financiamento mais barato, gerar emprego, começar a movimentar a economia aos poucos, para a gente não ficar tão dependente dessas variações de mercado. A gente precisa disso, mas é um fato que hoje a gente não está vendo isso. Vai continuar a taxa Selic a isso e talvez, dependendo das repercussões internacionais, até subir. É bom para o grande investidor, que vive de investimento, quanto mais ele ganhar de dividendos, melhor. Agora, para o pequeno e médio investidor e para a grande população que não trabalha, não investe diretamente em bolsa de valores ou outros investimentos, é prejudicial, pois tudo aumenta. E mesmo você que tem um investimento que é baixo ou médio, acaba afetando, porque fica mais caro o transporte, financiamentos, tudo afeta. Então acaba repercutindo por um lado e por outro também. Aí tem que ver aí o panorama. Tá na hora da gente movimentar para a economia crescer mais. O Banco Central tem que começar aí. Nós não podemos ficar tão dependente de qualquer variação, que hoje teve variação lá, nós vamos sentir e muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um teminha um pouquinho mais complexo, mas eu sempre tento trazer para vocês de uma maneira fácil, de uma maneira objetiva, que é para que todos, independente de alguém que tem já conhecimento na área ou não, entenda tranquilamente, tá bom? O intuito é esse do canal, trazer conhecimento para vocês de forma objetiva e clara. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo na sexta-feira. Um grande abraço!